Olá, queridos, graça e paz. Vamos então à nossa meditação devocional de hoje, dia 17/6/2026. E hoje nós vamos para Romanos, capítulo 1. Estamos no verso 11 em diante, na presença do Senhor, nosso Deus, ok? Eu vou ler um verso antes para nós darmos continuidade ao pensamento, né, do estudo, da análise na palavra de Deus. Você também pode ver no canal o versículo anterior que nós estudamos de Romanos, ok? Vamos estar também colocando aí para você uma playlist só do livro de Romanos, que fica mais fácil para você que quer estudar um tema específico, né? Romanos estamos vendo sobre o que é a autoridade humana e dentro também do propósito celeste, ou seja, uma autoridade com um direcionamento de Deus também naquilo que define nas questões humanas, ok? Então, verso 10 e 11 diz assim: pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Verso 11, que é o verso de hoje, diz: desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos, ok? Hoje nós vamos falar algo fantástico nas Escrituras Sagradas. É interessante quando nós entendemos que o Espírito de Deus está ensinando, né, falando com autoridades, aqueles que delegam, independente a área, e todos nós, né, temos alguma coisa nas nossas mãos que nós estamos cuidando, definindo. E impressionante quando nos mostra bem que a autoridade ela traz para o ambiente não só a graça, né, ou seja, ela funciona na melhor qualidade dela e no melhor desempenho, tanto dela como de todos os que estão ao redor, quando ela traz esse processo de gratificação, processo de agradecimento. Você pode entender isso melhor no livro de Tessalonicenses que nós estamos estudando. Quando a autoridade ela analisa quais são as estruturas da graça, da gratificação e como que ela pode implantar isso no ambiente que ela está, não só ela começa a cooperar com o processo da gentileza, né, mas não se trata apenas de uma estética, um mecanismo funcional apenas aparente dentro de um ambiente, mas a verdadeira e genuína função da graça, que é a reação de gratificação, porque de verdade houve um saudável processo de manutenção naquela área, ou naquele ambiente, ou num tema, ou numa circunstância. Então, a gratificação da graça, ela não se torna apenas a gentileza em si, porque a gentileza ela é um processo estético, externo, que, quando aprofundado com o conhecimento de Deus, se torna um movimento da expressão de graça, que nós vamos estudar melhor lá em Tessalonicenses. Voltando aqui, um dos chamados de efeito da autoridade é implantar processos de graça no ambiente que ele está, naquilo que ele exerce, para implantar o processo da gratificação, que automaticamente não é só apenas saudável e muito útil no desenvolvimento de qualquer trabalho, mas também é excelente para o processo de desenvolvimento de cada indivíduo participante daquele ambiente de gratificação. Começa a facilitar as coisas, né? Facilita um trabalho, facilita uma comunicação, facilita um relacionamento, facilita todo o caminho ou tema ou área a quem se refere a nossa dedicação, a nossa atenção, quando o poder da graça, as ações da graça
a paz da graça e a gratificação da graça começa a fluir em proporção contínua, se tornando, né? Desde, como diz a história, quando você encontra na natureza um lugar que tem água que parece uma bica e depois ela vai se tornando fonte. Quanto mais ela está em habilidade de fornecer água, ela vai se tornando fonte. Da mesma maneira, o exercício do fruto da graça, da manutenção que gera gratificação, que gera a gentileza e a paz da manutenção, vai se tornando um autodesenvolvimento, não só no exercício da prática, mas de todo o crescimento de cada participante envolvido. Então é muito interessante quando Paulo começa a mostrar que a autoridade foi feita para implantar na sua área a graça de Deus, manutenção de Deus, processo de gratificação, como também ele diz aqui, eu estou pedindo nas minhas orações. Orações é, como a própria palavra fala, pedir a Deus. E quando a gente pede a Deus, a gente está dizendo para Deus o quê? Não estamos dizendo só para Deus, Senhor, me dá tal coisa, eu quero que Deus me dê tal coisa. Não, nós estamos pedindo para Deus, eu estou querendo trabalhar em algo, né? Você precisa de dinheiro, um exemplo. Aí você ora e fala, Deus, me dá dinheiro. Deus não vai abrir o céu e fazer as notinhas lá de cima, porque lá no céu não tem dinheiro. Então, como é que Deus responde quando a gente pede dinheiro? Deus vai trazer para nós um meio de receber o dinheiro. Que meio que a gente tem de receber o dinheiro? Trabalho. Então, se você está precisando de dinheiro e está orando a Deus por dinheiro, Ele vai abrir portas de oportunidade, Ele vai mostrar para você aonde você precisa trabalhar mais. Às vezes é no próprio ambiente que você já está. Você vai receber mais fontes de mais coisas para fazer, mais coisas para desempenhar, mais coisas para você aperfeiçoar, ou para você cuidar, ou mais coisas para você realmente ampliar ideias, inspirações, talentos. Vai aparecer mais, Deus vai multiplicar. A expressão das escrituras falam sobre portas, né? Acesso de você ver mais esforço a ser feito, mais trabalho a ser desempenhado. Claro que a gente não pode ir para o lado da obsessão, abraçar todo tipo de trabalho e depois ficar sem condições de cuidar daquilo que temos, porque a nossa solicitação naquilo que a gente agregou foi muito maior do que pensar numa medida que realmente a gente venha corresponder, começando, trabalhando e terminando com completo cuidado naquilo que estamos fazendo. Porém, quando a gente pede um exemplo, dinheiro, vai vir mais trabalho. Da mesma forma, qualquer área que a gente solicita e vai para Deus em oração pedindo, de verdade nós estamos acionando uma comunicação para Deus do seguinte: nesta área eu estou querendo trabalhar. Se nós estamos pedindo para Deus saúde, o que nós estamos comunicando para Deus? Eu concordo com o Senhor que a partir de hoje eu vou cuidar do meu corpo. O Senhor me ajuda, me cura e eu também me comprometo a cuidar desta área. Quando a gente pede algo em alguma área, nós estamos dizendo para Deus que queremos cuidar daquela área. Por exemplo, um relacionamento. Se nós oramos para Deus para que Ele nos abençoe no relacionamento, o que nós estamos dizendo? A partir de hoje, quando eu peço, eu estou me comprometendo a ter a ação de cuidar de alguém, de um relacionamento, de uma pessoa que é aliança minha. Eu estou me comprometendo a melhorar a minha comunicação com tal pessoa, um exemplo. Então, todo pedido, toda oração é um comunicado para Deus de que naquela pessoa, assunto, tema ou referência, nós vamos nos voltar, vamos nos dedicar e vamos aperfeiçoar o nosso cuidado ali. Por isso que a oração significa ação. Estamos dizendo para Deus aquilo que queremos, a ajuda dele, a companhia dele, o auxílio, todas as facilidades que ele tem para nos ajudar naquela área, porque nós estamos diante dele nos comprometendo a
trabalhar e dedicar e devocionar a nossa atenção àquela área referenciada. Quando Paulo fala em oração, estou pedindo a Deus que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a ocasião de ter convosco, Paulo não estava só orando, mas ele estava dizendo para Deus, fazendo um pedido de ação. Porque a oração, ela é um conjunto, né? É uma conjunção entre conversar com Deus e decidir agir. Nós temos uma playlist aí sobre oração no nosso canal, um mini programa falando sobre pontos da oração, que ele comunica muito sobre isso. Nós concordarmos com Deus em pontos na oração. E aí, quando Paulo fala que ele, em oração, está pedindo a Deus para ir ter uma boa ocasião com eles, Paulo nos mostra de que o projeto de Paulo aqui, como exemplo de um referencial, é querer estar perto de pessoas. E a decisão mais importante disso é o fator de Paulo entender que ele cuidava daquelas pessoas. Um referencial, ele é colocado para cuidar de pessoas. E no primeiro dia, no segundo dia, né, no primeiro ano, nos primeiros 10 anos, normalmente aquilo vai se tornando, de certa forma, uma prática. Mas depois a rotina e às vezes a demanda do tipo de trabalho, ela é tão grande e desgastante que aí tem que entrar o verdadeiro amor por pessoas. Porque se nós realmente não temos amor por pessoas, o cansaço, né, o esgotamento, às vezes a gente tem que ter uma pré-organização para que a gente tenha um tempo de descanso, justamente para a gente não exaurir, não se esvair mesmo, no sentido de precisar ter a força do amor que precisamos ter por pessoas e não conseguir por causa do excessivo trabalho. Então, Paulo fala sobre em oração, ele está pedindo a Deus e tomando a atitude de se aproximar, de ir ter com aqueles irmãos. Da mesma forma, toda autoridade, ela precisa gostar, como já falamos no último versículo desse canal sobre Romanos, gostar de pessoas, estar perto de pessoas, agregar as reações delas, né, as movimentações delas, do que elas fazem, e mais do que isso, compreender que a força do trabalho está na junção. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém consegue continuar sozinho, né? Ninguém consegue sobreviver sozinho, por mais que ele seja intencionado. Eu quero dar conta, eu quero fazer, eu tenho boa vontade, eu tenho esforço, eu sou uma pessoa que alcanço. Isso é muito bom, é louvável a dedicação das pessoas, mas conforme o próprio crescimento daquele indivíduo, de uma área, ela vai exigindo agregar pessoas, ela vai exigindo agregar um auxílio, e conforme isso acontece, tem que haver, né, a unidade, a unicidade, tem que haver aquilo que se chama realmente amor por pessoas, que vai sustentar a própria saúde, tanto do referencial, como do trabalho a ser feito e das pessoas envolvidas. Então, estar perto, conviver, o diálogo, a vida, né, do ser humano, o próximo com o outro, é algo que ele é o motor da vida. Né? Você estar junto, você descobrir como que aquela pessoa está desempenhando, se ela tem alguma dificuldade de desempenhar, se há algum ponto diferenciado para ajudar ela, se existe algum meio que está sendo diferente, se aconteceu algum equívoco, por que foi que ela se equivocou. Toda ação, ela não é feita provocada, sempre tem um porquê. E acompanhar aqueles lado a lado, entendendo os porquês, é muito, não só bonito, mas é muito funcional, porque das próximas vezes é mais
fácil o desenvolvimento de todos quando se compreende como que cada um tem a sua parte, né, de desempenhar o seu talento, o seu dom ou o seu trabalho, ou independente da área que esteja, que se refere. Então aqui ele continua dizendo: estou orando para estar próximo de vós. E ali era o referencial que estava dizendo: eu quero estar convosco. São esses os referenciais, quem é cabeça, que vai, que está perto, que decide o cuidado, que decide o amparo, que decide se aproximar. Da mesma forma, estar perto, conviver com processos, e realmente compreender o porquê de toda a reação auxilia o referencial no seu desenvolvimento a manter a unicidade de todo o mecanismo. Verso de número 11, então, diz: desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual. E aqui há algo muito interessante que nos mostra que Deus deu dons, Paulo está dizendo, Deus deu dons espirituais, que eles só acontecem quando existe presença real. Tem dons que pela palavra acontece, tem dons que tem curas que pela palavra acontece. Nas escrituras falam de um homem que chegou a Jesus, a sua filha estava doente, e ele falou: minha filha está doente. Aí Jesus disse: eu vou lá curar. Ele disse: não precisa, Jesus, é só o Senhor dizer uma palavra e ela sarará. Outra passagem, teve um que tinha um criado, ele disse: o Senhor disse: é uma palavra, meu criado sarará. E aí Jesus disse: grande é a sua fé. Porque aquele homem, ele entendia o que era o poder da autoridade de ordenar e acontecer. E com uma palavra, lá na casa, longe, aquele enfermo foi curado. Da mesma maneira, existem vários meios de poderes de Deus se manifestar à distância, mas aqui Paulo fala uma coisa interessante, ele diz: este dom espiritual, ele só acontece quando está de presença presente. Tem coisas que para o bom funcionamento só desenrola se o indivíduo tem presença presente. Às vezes não é porque ele sabe muita coisa, ou seja, ele entende de um talento de um outro, não. A questão é a presença presente. Seja na área emocional, na área espiritual, na área física. Estar com presença presente faz o indivíduo saber de coisas que a distância jamais mostraria. Faz o indivíduo entender coisas que a distância jamais faria o entender. Faz o indivíduo sentir e viver coisas que jamais a distância ele viveria. E aí, muitas vezes, a gente pensa que é só o fator das pessoas saberem o tipo de trabalho ou de acordos a se combinar que vai dar tudo certo. Não. É a unicidade, né? Conviver junto todo o tempo, o referencial com aqueles aos quais Deus confiou em suas mãos, convivendo junto. Paulo diz: eu desejo ver-vos para vos comunicar algum dom especial. Aquele dom de Deus, ele só reagiria se houvesse presença presente. Ou seja, ele só desempenharia, o dom de Deus só desempenharia o resultado se houvesse manutenção real e completa, incluso da presença do referencial junto. Bênçãos de Deus que só acontece quando todos estão juntos, em manutenção completa da graça, né? Em manutenção de plenitude, a fim de que sejais, olha aqui, fortalecidos.
Então, a força de um trabalho, a força de um tema, a força de uma área, a força de uma circunstância, a força de qualquer que seja o referencial, ele acontece quando ele trabalha com presença conjunta, presente, né? Acompanhando, você está fazendo, conseguiu fazer, de que jeito foi, por que não conseguiu, tem alguma coisa, precisa de algo? Eu sou seu referencial, eu estou aqui, estou do seu lado, eu sou teu apoio, eu sou teu suporte, o que você precisar, eu estou aqui. E é interessante porque isso mostra que a força do referencial e a força da humanidade, a força dos referenciais de cabeças de autoridade que decidem pela humanidade, né? De épocas em épocas, em todas as eras da humanidade, todo bom desempenhar referencial, ele acontece independente se é uma autoridade de bairro ou a maior autoridade entre as nações. Ela é exercida quando a funcionalidade humanitária, ou seja, as manutenções de presença presente de uns com os outros, ela é conservada. Por isso que Jesus diz, quando eu chegar, quando tiver a definição do juiz, ele vai dizer, eu tive fome, deste-me de comer, eu tive sede, deste-me de beber. Não é um fator só da parte física, materialista, da pessoa dar alguma coisa para alguém de presente, ou ajudá-lo, ou calçá-lo, vestir, ou qualquer que seja as coisas. Mas o fator da consideração de convivência contínua de manutenção diária humana de origem trina, espiritual, emocional e física, com presença presente. A troca mútua de convivência humana constante, ela gera um trabalho diante de Deus, um dom espiritual, um fruto espiritual, porque todo dom tem um fruto espiritual, em Deus, que fortalece a estrutura humana. E a estrutura, seja do tema, do assunto, da área, do ambiente, o que for. Paulo disse: desejo ver-vos para vos comunicar algum dom especial, um dom, uma intuição de Deus, uma habilidade de Deus, que vem do Espírito de Deus, da intenção de Deus, e que dá resultado, que dá um fruto. Todo dom tem o seu fruto. E diz aqui, e esse dom, ele vem a fim de que sejais fortalecidos. Qual é a força da humanidade? A força da humanidade está na sua unicidade de manutenção, de presença presente. O cuidado de essência de origem pura, natural, sem agressão, a convivência da humanidade pura, constante, de forma natural, né? Com presença presente. Essa é a força da conservação própria da própria humanidade até a vinda de Cristo. A fim, Paulo disse no final, de que sejais fortalecidos. E aí, essa é a proteção, né, do verdadeiro processo de origem da humanidade. É o verdadeiro departamento de defesa humana bíblico. É esse. A origem da força da humanidade não é apoiar o pensamento humanitário, que às vezes tende a voltar-se para o egoísmo humano. O indivíduo olha só para os pontos, às vezes, obsessivos dele próprio. Não. Mas a defesa do humano é conservar a origem dele, que preserva a vida em todas as áreas, não só em uma, né? E isso acontece quando a humanidade é fortalecida no dom espiritual que só exercita quando ele está em presença presente. Então, por que às vezes as pessoas se sentem enfraquecidas? Por que às vezes o ser humano se sente fraco ou uma área está fraca?
Às vezes pela falta de presença presente. Às vezes está tudo indo bem, mas apenas o fator da presença presente começa uma lacuna naquela área e começa a crescer aquela lacuna, a funcionalidade começa a ter dificuldade e aquilo vai se aumentando, por quê? Porque a presença presente, né? Viver junto, estar junto, comunicar junto, caminhar junto, tudo equilibrado, todos numa mesma intenção, isso auxilia um excelente desenvolvimento, o dom de Deus, né? A gratificação, a própria manutenção da graça vai sendo completa e Deus vai trazendo todo fortalecimento para aquela área, para aquele tema ou para aquele assunto, ok? Então, nós estamos falando sobre a importância da autoridade se dispor diante de Deus como alguém que está trabalhando pelo Espírito de Deus, como os versículos anteriores nós já falamos, Paulo dizendo, né? O Deus a quem eu sirvo no meu espírito, então ele, antes de tomar qualquer decisão de ser uma autoridade, ele primeiro entendia a vocação, o que Deus o chamou, depois pensar e trazer a graça de Deus para o ambiente, abençoar aqueles que estão em suas mãos com a graça de Deus e trabalhar com presença presente. Esses são os 3 pontos que nós estudamos até aqui. Em Romanos, sobre a formação, as primeiras bases da formação do exercício do referencial. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações. Um forte abraço e até mais.